O filho mau do Superman acaba de voltar. Seu nome é Pyros e ele é conhecido como Rei Vermelho. Fala galera, Rodrigo aqui e no vídeo de hoje faremos o resumo e análise da edição número 7 da HQ As Aventuras do Superman, o Livro de El, que coloca o Superman numa aventura 1000 anos no futuro. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa HQ que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o universo DC, especialmente sobre o Superman. E dito isso, vamos à história. O capítulo começa com um trecho do livro de El explicando que os Felosianos ainda contam aos seus filhos sobre a libertação do mundo bélico e sobre o campeão que liderou esse momento, o guerreiro conhecido como a Espada Sem Sangue, o Superman. Quando os Felosianos foram perseguidos por um dos seus através do universo, eles buscaram refúgio no Cinturão de Zaya, um aglomerado de estrelas tão traiçoeiro que ninguém ousaria segui-los até lá. Mas, mesmo se chamando de povo livre do mundo bélico, eles ainda eram prisioneiros. Ainda assim, o Superman escolheu os Felosianos como sua família e marcou todos eles com o símbolo da Casa de El. Os mais antigos entre eles previram que um dia ele retornaria ao mundo bélico e encontraria seus filhos mais fortes do que nunca. Só que nesse dia, o Superman não salvaria seus filhos, seriam eles que salvariam o herói. E é exatamente isso que a gente vê, o Superman à beira da morte, envolto em sua capa e correntes e girando no espaço, enquanto tudo indica que o tempo dele está acabando. Daí voltamos algumas horas antes, onde vemos as Valquírias do mundo bélico organizando tudo para atrair e derrotar o Corredor Negro. Alguns do grupo alertam que isso é imprudente, dizendo que a garota vai fazer nada mais do que morrer, que lutadores mais rápidos tentaram, mas o Black Racer levou todos eles. Ainda assim, dessa vez, não é por glória individual, mas para salvar a vida de outra pessoa. E então, a missão de Otto-Ra é explicada, sendo considerada a mais perigosa de todas, já que quando Black Racer vier buscar o Superman, ela terá que pegar o recipiente da Ira de Ogran, que é o cinto que o Black Racer carrega, e fugir em direção aos Sóis Gêmeos, iniciando o processo de acender o cinto com o fogo das 5 estrelas. A garota aceita imediatamente e diz que consegue fazer isso, tudo para salvar o seu pai. As Valquírias reforçam que dessa vez será diferente, lembrando que isso já havia sido previsto numa história contada pelo próprio Bila, mas junto dessa previsão também vem o aviso, já que é dito que essa escolha teria um preço. No meio disso tudo, Otto-Ra admite para Kal-El que está com medo, dizendo que teme que o pai morra e que isso seja culpa dela. Mas a resposta que recebe é direta: a morte não é culpa de ninguém. Todos lutam contra a morte. A morte sempre vence, mas não hoje. E bom, algumas horas depois, enquanto a corrida já está em andamento, é dito que quando Superman retornou, os Felosianos do mundo bélico já estavam acostumados com a radiação instável daquele aglomerado de estrelas, onde cada corpo celeste recebia o nome dos antigos deuses, incluindo os Sóis Gêmeos, uma nebulosa, a gigante vermelha mortal e o menor e mais brilhante de todos, o Sol de Cura. Mas aquele lugar também era protegido por um sexto elemento, um guardião que não era apenas uma estrela, mas algo muito pior, o imortal Black Racer, o Corredor Negro, o responsável por conduzir as almas dos mortos. E para ultrapassar ele, não bastava velocidade, era necessário algo mais. Porque superar o Corredor Negro significava dominar a própria vida e a morte. Mesmo assim, muitos guerreiros já haviam tentado antes, mas nenhum com a mesma determinação de Otto-Ra, a chamada Starchild, a criança estrela, que havia sido ensinada por seu pai adotivo a valorizar a vida dos outros acima da própria e que aprendeu essas lições perfeitamente. Sim, é nesse momento que a Otto-Ra
consegue pegar o cinto do Black Racer, que possui um dos aspectos de Oghren, o que significa que a corrida de verdade começa agora. Alura-El ordena que as Valquírias mantenham o caminho livre e, ao mesmo tempo, avançam contra ele disparando correntes que acreditam ser capazes de detê-lo. Porém, o velocista também avança em perseguição a Otto com uma velocidade absurda. Essas correntes que foram lançadas contra ele foram criadas a partir da própria fonte, mas nem mesmo essas correntes são capazes de segurá-lo por muito tempo. Enquanto isso, a Ottohar segue o plano com precisão, voando direto pelo caminho traçado e finalmente atravessa a energia dos 2 primeiros sóis. Na sequência, ela entra na nebulosa, imediatamente alertada de que aquela região tem uma radiação própria, capaz de bloquear outras e causar efeitos inesperados, incluindo desorientação. E, de fato, assim que atravessa, as coisas começam a mudar. Visões começam a surgir ao redor dela. Nesse momento, uma presença se manifesta, chamando ela de filha do mundo bélico e dizendo que o momento que ela escolheu está se aproximando. O momento que vai definir não apenas a nova forma daquela entidade, mas também a forma do próprio universo. E pelo menos nessa visão, vemos que a voz é do próprio Oghren. Confusa, Ottohar começa a perder o foco, desacelerando no meio do percurso enquanto questiona o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, do lado de fora, os outros percebem que algo está errado, já que ela começa a reduzir a velocidade enquanto Black Racer está se aproximando cada vez mais. Eles até conseguem guiá-la através da voz, dizendo para ela focar no ponto vermelho. Só que mesmo assim, Canel decide agir diretamente, avançando sozinho contra o perigo, enquanto deixa claro que, se ele morrer, ainda assim o plano precisa continuar. Logo em seguida, o próximo desafio aparece para Ottohar, o Sol Vermelho. E o alerta é imediato. Aquela estrela é extremamente perigosa porque pode drenar os poderes da garota. Daí, as Valquírias entram em ação mais uma vez, lançando uma corrente para que Otto a segure e se mantenha estável enquanto atravessa a região, resistindo tanto à força gravitacional quanto à perda de poder causada pelo Sol Vermelho. Contudo, o Black Racer consegue se aproximar o suficiente para agarrar o tornozelo da garota. Rapidamente, sem hesitar, Ottohar reage com um ataque direto, liberando sua visão de calor contra o velocista. Com isso, ela se liberta e a corrida contra a morte continua. Enquanto segue pela rota, um novo perigo surge quando um dragão solar gigante aparece no caminho, obrigando todos a reagirem imediatamente com alerta de que a Otto precisa subir. Mas, ao mesmo tempo, um outro aviso vem, porque eles percebem que se Otto subir, a criatura pode cortar a corrente e isso significaria a morte dela. Então ela precisa passar por baixo. Mesmo com risco, a Ottohar mantém o curso, enquanto os outros confirmam que ela conseguiu acender o cinto e que não pode parar agora. O problema é que o Black Racer finalmente a alcança e nesse momento tudo parece ter sido em vão. Até que Canel intercepta o velocista, praticamente decretando o fim da corrida. Ele até comemora que finalmente alguém conseguiu derrotar a morte, mas o Black Racer diz que ele não salvou a criança. O velocista começa a desaparecer e diz que não pode ser derrotado, apenas superado. E enquanto ele desaparece, a própria Ottohar, agora com o cinto ativado e rodeada de energia, se torna a nova Black Racer. Com isso, Canel grita para que Otto salve seu pai imediatamente. E, de fato, enquanto a garota corre a toda velocidade, a narração reforça que o Black Racer já assumiu inúmeras formas ao longo do espaço-tempo, sendo visto como algo diferente por diferentes culturas. Para alguns, um agente de ira, para outros, uma forma de misericórdia. Mas, para os Felosianos do mundo bélico, com toda a sua história, ele é reconhecido pelo que realmente é, como um salvador. Sim, no momento final, Ottohar finalmente alcança o Superman no exato instante em que ele está prestes a morrer
e o cura do fogo negro. A narração explica que em todo o universo não poderia existir um recipiente mais digno para aquele poder, alguém que não fosse apenas forte, mas também misericordioso, alguém como um filho do Superman. Ela então chega até o Superman e os dois se abraçam num belo momento, cumprindo aquela profecia de que naquele dia não seria o Superman que salvaria seus filhos, foram seus filhos que o salvaram. E por falar em filhos do Superman, ao mesmo tempo, em outro ponto do universo, descobrimos que Ozurra, o irmão da Otto, está num tipo de prisão mágica dentro de um castelo. O garoto está completamente confuso, chamando por seu pai, por sua mãe e por sua irmã. No entanto, logo em seguida, alguém responde o garoto o reconhecendo como o filho vermelho que desapareceu há 1000 anos. Assustado, Ozurra diz ao homem para não se aproximar, porque ele é o filho do Superman. E na última página, o homem finalmente se identifica não aceitando a resposta do garoto. Ele diz que o garoto não é filho do Superman. Apenas um filho do Superman ainda está vivo. E este é ele. Para quem não sabe, esse é Pyros, um filho legítimo do Superman com a Cersei, que apareceu pela primeira vez durante a saga Estágio Futuro, que apresentou um possível futuro do universo DC. Nessa sala do trono, também parece ter um outro bebê num tipo de altar. Então, fica a pergunta, será que Pyros vai ser um morcinho ou será um vilão? E assim terminamos mais essa edição, que coloca Otto-Ra como a nova Black Racer, e Ozurra, que possui um dos aspectos de Ogran, está preso por ninguém menos que outro filho do Superman. Pyros, o Rei Vermelho, está de volta, e as próximas edições prometem trazer grandes encontros e confrontos. Então, já deixa aí nos comentários o que você achou dessa edição, deixa o like e se inscreve no canal para não perder a continuação. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura!